Olá, eu sou Diogo Imbroise, psicólogo. Eu gosto muito de falar de assuntos do dia a dia e trazer informações que possam ajudar as pessoas. Eu hoje escolhi falar sobre o tema assertividade e eu preparei algumas informações que vão mudar para melhor a forma com que você se comunica e se coloca nas suas relações. Algumas pessoas costumam fazer uma autocrítica ou uma autoanálise para tentar identificar seus defeitos. Já outras tendem a colocar sempre no outro a causa dos problemas. E eu quero começar chamando a atenção é que o homem se constitui a partir das suas relações. Então não adianta muito a gente ficar tentando identificar se está em nós ou se está no outro o problema, uma vez que a gente tem uma relação disfuncional e que precisa entender melhor o que está em jogo nessa relação. E relação sempre pressupõe uma comunicação verbal e não verbal. Aí eu vejo um grande potencial para trabalhar na clínica, porque independente do problema trazido pela pessoa, é certo que ela tem relação com várias pessoas ao seu redor e é certo que ela sempre se comunica nessas relações. Então, se a gente puder melhorar a forma com que ela se comunica, ela vai ter ganhos indiretos ou diretos, dependendo do problema. Uma interação disfuncional, então, pode gerar e ajudar a manter uma relação problemática que gera sérias consequências na nossa vida. Indo direto ao ponto, então, a assertividade é uma característica, ou melhor ainda, é uma competência que é indispensável para uma boa comunicação. Então você imagina um eixo onde numa ponta esteja a agressividade e na outra a passividade. A assertividade seria o meio do caminho. Na verdade, seria até projetado para fora dessa reta. Indo mais a fundo, então, a agressividade você já conhece e ela pode ser notada através de um passar do ponto. Então, qualquer tipo de manifestação exacerbada, seja uma fala, seja um comportamento, que a gente entenda que passe do ponto em determinado contexto. Exemplos: gritar, falar palavras de baixo calão, ferir alguém fisicamente e etc. Bom, e a passividade? A passividade, como eu disse, é o extremo oposto. É você se calar, ou você amenizar uma crítica, ou concordar com algo que está sendo dito, que você discorda, só para não magoar o outro, ou para não se sentir fora de contexto, e por aí vai. Bandura traz para a gente o contexto de aprendizagem vicariante, que é o aprendizado que todo ser humano faz a partir da observação do modelo, a partir da observação das pessoas que estão ao nosso redor. Então, como a grande maioria das pessoas geralmente oscila entre a agressividade e a passividade, é natural que você tenha crescido observando isso e também só saiba se comportar de uma forma ou de outra. Por isso é importante a gente fazer uma pausa, entender o que está em jogo para a gente tentar colocar algum comportamento, colocar atitudes mais adequadas. Dentro desses comportamentos mais comuns de agressividade e passividade, eu consigo listar para você 3 cenários clássicos. Bom, no primeiro grupo a gente tem então as pessoas que têm um comportamento mais agressivo. Elas até conseguem atingir alguns objetivos, mas elas se queixam que elas percebem que ao longo do tempo elas perderam vários amigos, companheiros, oportunidades de trabalho por conta desse comportamento mais explosivo. No outro grupo nós temos as pessoas que são essencialmente passivas e que aprenderam a conviver dessa forma. Elas anulam suas próprias vontades para poder conviver bem dentro de um grupo. Só que ao anular suas vontades, elas acabam criando um ambiente retraído que acaba ficando insustentável de sobreviver ao longo do tempo. Elas não agem como gostariam para evitar a dor do enfrentamento, mas elas acabam sofrendo, gerando uma dor maior ainda por conta dessa permissividade de algo que elas verdadeiramente não toleram. E o terceiro grupo, como você já pode imaginar, são pessoas que oscilam entre agressividade e passividade. Pessoas que são muito agressivas em determinado momento entendem, né, como eu disse, que estão perdendo muita coisa, mas como não sabem agir diferente, acabam caindo nos erros da pessoa que é passiva. Ou a pessoa que é passiva demais e em determinado momento ela não aguenta mais e transborda, e explode, partindo para a agressividade. E depois sofrem com a culpa e às vezes chegam à conclusão de que deveriam mesmo ter ficado caladas. Esse ciclo se repete e a pessoa não sabe muito bem como sair dele. E aí, infelizmente, o discurso do senso comum, que é onde as pessoas geralmente vão buscar ideias e frases prontas para tentar embasar suas decisões, acaba sustentando esse comportamento dos dois extremos. Ou você vai dizer que nunca ouviu ninguém falando que em alguns momentos a gente tem que engolir sapo, ou que essa pessoa não engole sapo mesmo e parte para cima, em que em determinado momento a pessoa contou até 10, ou que ela respirou fundo e achou melhor ficar quieta. Esses são exemplos. E é para poder ajudar a sair disso que eu estou falando sobre assertividade agora. Então aproveita que eu já sei que você gostou desse vídeo, vai lá embaixo e deixa seu like.
Enquanto eu estou falando aqui, ó, você rola a tela, clica lá no joinha e aí a gente segue, tá bom? Depois, se você quiser, você compartilha lá nas suas redes sociais. Mas deixa logo o teu like aqui. Bom, então agora vamos lá. A proposta da assertividade é a seguinte. Você tem o direito de expressar a sua opinião, de comunicar ou de solicitar qualquer coisa que você queira a outra pessoa, desde que você esteja ciente de que ela tem o direito de te dar uma resposta negativa, preservar a sua dignidade, agir conforme a sua vontade, desde que você arque com as consequências e que não venha a ferir outros fisicamente ou emocionalmente, e, por fim, exigir que sejam cumpridos os seus direitos. Você deve ser livre para expressar o que você sente, o que você pensa e o que você quer a pessoas conhecidas ou não, de qualquer nível hierárquico ou social. Buscar o que você deseja, reclamar seus direitos de forma positiva e sincera, usando um tom de voz firme, adequado e com uma postura corporal, facial, condizente com o que você está almejando, com o que você quer expressar. É muita coisa, né? Pode parecer complicado, mas uma vez que você sabe o que fazer e o que não fazer, você pode começar a monitorar isso e pouco a pouco ir mudando o seu comportamento. É claro que algo que afeta a gente diretamente vai mais cedo ou mais tarde provocar uma reflexão para a mudança. Um comportamento não assertivo pode acabar trazendo consequências também para a vida do outro. Você imagina um médico, por exemplo, que está em mãos com o resultado de um exame de um paciente com uma doença muito grave. A forma com que ele vai comunicar o resultado desse exame para o paciente precisa ser direta, objetiva e da exata proporção do que está escrito ali no laudo. Não tem nenhum motivo e não tem nenhum benefício se esse médico exagerar o problema e disser, por exemplo, que o paciente está morrendo, e muito menos ele abrandar, ele amenizar a situação e dizer para o paciente que o que ele tem não é nada grave se realmente for. O conteúdo do laudo tem que ser preservado, ele tem que ser comunicado naquela amplitude exata, sem economias e nem exageros. O médico precisa falar para o paciente sobre a enfermidade, sobre suas causas, prováveis consequências, os possíveis tratamentos e cuidados, sempre checando a cada passo o entendimento do paciente. Nessa situação, como em várias outras, uma comunicação assertiva ajuda a minimizar ou ajuda a evitar consequências que podiam ser trágicas na vida desse paciente. Bom, agora que você já sabe o que é assertividade, eu quero te fazer um convite. Que tal você parar e começar a observar, fazer uma reflexão sobre a forma com que você interage nas suas relações? Porque pode ser que você identifique algum desses padrões que eu te falei. E aí, pensa em mudar isso aos poucos. Se tiver muito difícil para você fazer isso sozinho, busca terapia. Com certeza um psicólogo vai poder te ajudar com essa questão. Você só tem a ganhar. Bom, hoje eu fico por aqui. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Compartilha lá com seus amigos nas suas redes sociais. Aquele amigo que você identificou quando eu fui falando de comportamento agressivo, de comportamento passivo. Ele pode se beneficiar dessas informações também e a sua relação com eles provavelmente vai melhorar. Tá bom? Se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações. E é isso. Um grande abraço. Semana que vem tem mais conteúdo.